bem-vindo ao meu canal do YouTube. Agora falaremos sobre a história da Grécia Antiga, e se vocês quiserem mais vídeo assim só basta curtir o vídeo e aperta no botão do inscreva-se. Obrigado a todos e vamos para o vídeo. A origem da Grécia Antiga. A formação da Grécia Antiga dependeu da fusão de no mínimo 4 povos que viveram em seu território ao longo da história. Eles se nomeavam como helenos chamavam a região que moravam por Hélade, e não Grécia, que foi o nome dado pelos romanos séculos mais tarde. Com o passar dos anos, a formação montanhosa foi fundamental para o seu isolamento interno e a formação das cidades-estado independentes umas das outras, dividindo os helenos em grupos distintos. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos principais: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada período foi marcado por grandes transformações sociais, políticas e econômicas que foram decisivas para a formação, divisão e desenvolvimento do território grego. Resumo da história da Grécia Antiga em períodos. Período pré-homérico, século XX, Chiasse. O período pré-homérico, também conhecido como o período de formação da Grécia, deu início no sul do mar Egeu, na ilha conhecida como Creta, que tinha por capital Knossos. A ilha de Creta, mais conhecida pela lenda do Minotauro e por sua supremacia na região, formou um governo que dominava o Mediterrâneo, consolidando um comércio marítimo forte e de grandes proporções com as regiões vizinhas. Por volta do século XV os arqueus, indo-europeus, também denominados como micênicos, foram o primeiro povo a chegar no território da Grécia Antiga, vindo de Micenas, uma das mais importantes cidades, com fortes aspectos culturais, econômicos e sociais. Eles se concentraram na península do Peloponeso e conquistaram a ilha de Creta. Assim, estabeleceram um forte intercâmbio entre a ilha e a Grécia, formando uma sociedade denominada Creto-Micênica. Após os arqueus, também chegaram à Grécia outros povos, como Eólios Jônios, que mais tarde fundaram a cidade de Atenas. Dórios, que mais tarde fundaram a cidade de Esparta. Os dórios eram conhecidos pela violência e habilidade na construção de armas fabricadas com ferro. Por isso, ao chegarem no território grego, provocaram uma grande dispersão dos outros povos para o interior das ilhas do Mar de Egeu e a costa da Ásia Menor, gerando um dos acontecimentos mais importantes da época, denominado como Primeira Diáspora. Período homérico, século XII, Chiasse. Após a primeira diáspora, a civilização creto-micênica foi absorvida e a Grécia passou por um grande retrocesso cultural e uma reestruturação em sua organização social e econômica. O período homérico é conhecido pela organização social gentílica, que tinha como base os gênios, indivíduos com laços consanguíneos liderados pelo pater, um patriarca que era detentor de poderes políticos, religiosos e militares. Cada pater e seus parentes mais próximos eram os proprietários das melhores e maiores terras. Assim, a sociedade passou a se dividir da seguinte maneira: eupátridas, proprietários de grandes terras, georgóis, pequenos agricultores, tetas, os que nada possuíam. Durante essa tensão, a sociedade gentílica sofreu com a sua desintegração. Foi então que os gênios se uniram e formaram grupos maiores denominados fátrias, na tentativa de monopolizar o poder político e constituir uma aristocracia de base fundiária. Mesmo após essa união, as fátrias não conseguiram alcançar o poder esperado e se uniram mais uma vez, formando um grupo ainda maior denominado tribos. Foi a partir dessa união que surgiram as polis, mais conhecidas por cidades-estado. Com a degradação da sociedade gentílica, muitos gregos se deslocaram para áreas estendidas ao longo do Mediterrâneo, em busca de melhores oportunidades de vida e terras férteis. Acontecimento importante denominado como a Segunda Diáspora, quando se formaram grandes colônias nas áreas do Mediterrâneo, Ásia Menor e norte da África. Período arcaico, século VIII, Chiasse. Com o fim da sociedade gentílica e do surgimento das cidades-estado, no período arcaico ocorreram acontecimentos importantes como o surgimento do alfabeto fonético, o progresso econômico com a divisão do trabalho no comércio e o processo de urbanização. Nessa fase a Grécia possuía mais de 100 cidades-estado independentes, que seguiam seus próprios regimes políticos.
E entre as cidades mais eminentes, estavam Atenas e Esparta. Atenas, conhecida como o berço da democracia instituída por Clístenes, 570 AC, 508 AC, foi fundada pelos jônios e se situava na Península Ática. Sua sociedade basicamente se constituía por navegadores, comerciantes, poetas, filósofos e artistas. A educação em Atenas era voltada para a formação completa do homem, ou seja, desenvolvia-se o seu lado intelectual, físico, artístico e seu senso crítico. Esparta, fundada pelo Dórios e situada no interior da península do Peloponeso, ficou conhecida por ser uma cidade predominantemente militarista, aristocrata e conservadora, com terras e escravos sob o poder do Estado. A sua educação tinha por finalidade formar cidadãos soldados com perfeição física, hábitos de obediência às leis criadas e coragem, baseados num ideal lacônico, uma forma de comunicação direta e sucinta. O fim do período arcaico com grandes progressos políticos, sociais e culturais, o fim do período arcaico foi marcado pela colonização arcaica. Por consequência do crescimento populacional, grandes expedições marítimas foram organizadas, levando alguns gregos para colonizar terras ao redor do mundo. Essas expedições chegaram a várias partes do Ocidente, como todo o sul da Itália, além da França e do Egito. Novas cidades-estado foram instituídas nesses territórios, sendo Nápoles, Nova Polis em grego, na Itália, uma das mais conhecidas. Período clássico, século VI, e vai ser conhecido como Era de Ouro da Grécia Antiga. Esse período foi marcado não só pela ascensão do teatro, da música e da filosofia, mas também pelas guerras e batalhas decisivas, como as guerras médicas, ou guerras greco-persas. Atenas era a principal polis e recebia os impostos de outras cidades, utilizando para o seu benefício próprio. Mas, mesmo após a Batalha de Termópilas, 484 AC, vencida pelos persas, Atenas continuou forte. Por consequência, outras cidades se indignaram, unindo-se a Esparta, criando assim a Liga do Peloponeso. É exatamente nesse momento que Esparta e Atenas, cada um com seus aliados, lutam entre si. Aproveitando-se das crises existentes nas duas principais cidades-estado da Grécia, Tebas, aliada da polis Esparta, rebela-se e expulsa os soldados espartanos, impondo sua hegemonia sobre as cidades gregas. Esparta foi derrotada em 371 AC pelo exército tebano na Batalha de Leuctras. Essa vitória deveu-se à organização das falanges, dos generais Pelópidas e Epaminondas, e a uma rebelião de escravos em Esparta, obrigando grande parte dos soldados a suspender sua campanha na defesa da cidade. Assim, teve início o predomínio de Tebas sobre as demais cidades-estado gregas. Período helenístico, século IV, ia-se com a grande hegemonia de Tebas, todas as cidades-estado gregas se enfraqueceram. Liderados pelo rei Filipe II, Filipe da Macedônia, o povo macedônico, que se situava na região norte da Grécia, conquistou toda a Grécia na Batalha de Queroneia, em agosto de 338 AC. Após a morte do rei Filipe II, seu filho, Alexandre Magno, também chamado por Alexandre, o Grande, sucedeu o trono do seu pai, consolidando toda a Grécia e expedindo o seu império para o Oriente. Fenícia, Egito, Palestina e a Índia foram os lugares conquistados por Alexandre Magno, o personagem histórico que fundou um dos impérios mais vastos da humanidade. Após a sua conquista no Oriente, houve a fusão da cultura grega com a de outros povos dominados, principalmente egípcios, mesopotâmicos e persas, dando surgimento à cultura helenística. A influência da Grécia Antiga nos dias atuais. A herança cultural da Grécia se estende por todo o Ocidente até os dias de hoje. Convivemos diariamente com inúmeras criações gregas, entre elas, Jogos Olímpicos, a reunião de várias nações no período de 4 em 4 anos, com competições em diversos jogos esportivos, artes plásticas. A pintura e as esculturas gregas são classificadas até hoje como clássicas e harmônicas, influenciando grandes artistas. Filosofia. No ensino das ciências humanas, autores e filósofos como Sócrates e Platão são citados como referências importantes. Matemática.
Grandes matemáticos como Pitágoras e Tales de Mileto têm as suas descobertas usadas no ensino das ciências exatas. Democracia. Instituída em Atenas, a democracia é praticada em diversos países, como o Brasil. Teatro. Criado para representar as emoções e alegrar o povo, o teatro ganhou ainda mais força nos últimos séculos, influenciando diversas pessoas, se tornando um grande meio de entretenimento na sociedade ocidental. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de curtir o vídeo e aperta no botão do inscreva-se que isso me ajuda bastante e até a próxima.